Então vamos hoje sobre meio ambiente, né? É muito interessante a gente falar sobre essa data 5 de junho, porque é uma data que ela foi criada, eu posso dizer assim, pelas Nações Unidas. É, e é muito importante porque o 5 de junho ficou marcado no dia, provavelmente, algumas pessoas sabem, outras não. Geralmente as pessoas que buscam mais estudo, ou conhecer mais o meio ambiente, que foi no dia 15 de dezembro de 1972 que as Nações Unidas se reuniram para que pudesse estimular a população mundial a cuidar do meio ambiente. Então, o que seria falar de meio ambiente? O que envolve o meio ambiente? Então, envolve todos os seres vivos e seres vivos e tudo aquilo que não tem vivo. Então, por exemplo, existe muitas coisas que nós, seres vivos, necessitamos e que não tem vida. Um exemplo é a água. A água, todos os seres vivos precisam dela, mas a água não é um ser vivo. Né? Então, e isso, a gente precisa da radiação solar, todos os seres vivos necessitam para manter o ciclo da vida e para se manter vivo dessa energia que nós recebemos. Então, esses recursos, quando eu falo que o meio ambiente ele é composto por seres vivos e seres não vivos, que não tem vida, é porque todos fazem essa integração e todos nós precisamos delas no nosso dia a dia, né? Então, como e de que o meio ambiente ele é composto, né? Então, professor Noé, ele é composto de quê? Por quê? Como? Por exemplo, os vegetais, né? Todas as plantas, e lembrando que todas as plantas elas são um ser vivo. Os animais, todos os micro-organismos. Então, é fundamental que exista esses micro-organismos para que haja essa conjunção de composição de meio ambiente, né? As rochas, a água, o solo, a terra, o ar. Isso é importante. O magnetismo também, ele faz parte e ele está presente na conduta, no que nós necessitamos, no que nós tiramos no nosso dia a dia, para que possamos termos uma vida, digamos assim, legal, ótima, boa, né? Então isso é fundamental. Tem pessoas que falam assim, por exemplo, mas quem só necessita do sol para sobreviver é as plantas, porque as plantas realizam o processo da fotossíntese, mas nós somos considerados seres do sol. Por quê? Porque nós necessitamos da energia solar, do calor solar, para nós nos mantermos vivos. Então isso é importante. Tá? O magnetismo. E daí vem as matérias-primas que nós usufruímos, que nós utilizamos. Né? Então, para que nós tenhamos o que? Muitas coisas que nós usamos e que nós nos beneficiamos, que tiramos delas. Então, é fundamental. Aí, quando eu falei que esse dia 5 ele estipulado para ser considerado e lembrado e trabalhado por todas as pessoas, por toda a população, né? Foi no dia 15 de dezembro de 1972. Né? Nesse tempo eu ainda não era nascida. Então, lógico, né, que o professor aqui ainda é novinho, considerado novinho. Mas realmente eu não era nascido, tá? Mas isso há anos, então a gente pode dizer que há muito tempo, né? Essa população, esse povo, eles
já vem trabalhando a questão do meio ambiente, da preservação do meio ambiente. Então é importante chamarmos a população, chamar a atenção da população de que forma podemos trabalhar, de que maneira podemos incentivar, tá? Para que possamos ter um meio ambiente melhor da quais nós vivemos. Então eu falei, o meio ambiente ele é constituído, ele é composto por seres vivos e seres que não têm vida, mas que é fundamental e que nós precisamos deles para nós não sobreviver. E daí existe também as problemáticas, os problemas que são causados no meio ou com o meio ambiente, tá? Por exemplo, a poluição do ar. Então, é um dos problemas que eles são causados. Então, geralmente, veículos que utilizam os combustíveis fósseis. Então, o que seria combustíveis fósseis? Veículos cujo utiliza gasolina, óleo diesel, o gás, tá? Então, quando a queima desses combustíveis através desses veículos, eles liberam na atmosfera o dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono ele é prejudicial e ele promove o que? Inúmeros danos. Aí daí a gente vai ver mais adiante a questão do efeito estufa, o aquecimento global, que isso acelera e ajuda que isso venha a acontecer. Não só as queimadas dos combustíveis fósseis, como também as liberações de dióxido de carbono através da queima de carvão mineral, das indústrias que liberam em suas grandes chaminés também o dióxido de carbono na atmosfera. Então aí nós temos esses problemão para que seja sanado pela população por população, tá? Populacional. Gostaria também de enfatizar alguns fatores que é muito essencial quando eu falo a questão da poluição, mas vem a questão do desmatamento. Então, desmatamento é um dos fatores que vem aumentando principalmente no nosso país. Então, o nosso país tem uma vasta demanda de florestas, tá? Na floresta amazônica, também destruição e queimadas de reservas de florestas, de matas atlânticas. Então, a cada dia mais, esses desmatamentos e queimada promove também um impacto ambiental negativo, e daí os fatores eles vão se agregando e eles vão aumentando dia a dia, né? Então, quando eu falo de queimadas, desmatamento, das reservas de florestas atlânticas, da mata, da floresta amazônica, tá? Isso é algo a ser o que temático e trabalhado para que nós possamos sanar e idealizar no nosso dia a dia, para que nós possamos entender, que só entendendo nos facilita mais a dinâmica de como cuidar e preservar do meio ambiente. A poluição da água é outros fatores que também necessita de cuidados específicos por cada um de nós. O efeito estufa, que é a agregação, segregação e aumento de poluição através de combustíveis fósseis, de veículos que utilizam esses combustíveis como gasolina, gás e o óleo diesel. Então, aumenta o quantitativo de dióxido de carbono na atmosfera. E daí vem o aquecimento global. Então, tem pessoas que falam assim: mas o que é que eu tenho a ver com o aquecimento global? Mas há grandes impactos ambientais. Por exemplo, as geleiras
elas começam ao quê? A derreter. O nível dos oceanos, eles irão aumentar, né? O pH da água dos oceanos, eles vai mudar. Então vai haver todo um desequilíbrio ali naquele ambiente da quais eles vivem e sobrevivem ali. Então isso é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento. Então, mas quanto a ver o aquecimento global, vai aumentar o descongelamento dessas geleiras, aumentando os níveis de água doce indo para os oceanos, aumentando também os níveis dos oceanos, invadindo cidades costeiras, o continente, e aí os danos eles vão sendo cada vez maior. Evitar também desperdícios de alimentos, porque todos os alimentos que nós consumimos, há um gasto de quê? De água, de energia, para que eles sejam produzidos. Então, mas quanto nós consumir só o necessário de alimento, mas nós estamos contribuindo para que tenhamos um meio ambiente sadio. Então, é muito importante nós fazermos a nossa parte no dia a dia. Economizar papéis, porque os papéis eles são feitos de celulose, e as celulose eles vêm de onde? Das árvores. E para termos papéis temos que ter o que? Destruição de árvore. Então, mas quanto nós cuidar especificamente e não consumir muitos papéis, menos celulose vai ser gasta e menos uma árvore vai ser derrubada para que isso ocorra, para que esses papéis sejam produzidos. E existem outros fatores que nós poderíamos evitar os impactos, como eu vou escovar a boca, então desligar ali a torneira, eu vou tomar um banho, 5 minutinhos é suficiente para que eu possa fazer esse banho, a minha higienização pessoal. Então não preciso estipular e exagerar. Então pensar nesses fatores que é muito importante naquilo que se trata de meio ambiente, tá? E isso é muito importante que a gente passe para as pessoas que convivem conosco, porque já diz um ditado: se tu queres mudar o mundo, começa primeiro pelo teu quarto. Começa primeiro pelo teu quarto. Então isso é fundamental. Arruma o teu quarto, cuida da tua casa, cuida do teu ambiente que tu vive, que daí você já começa a mudar o mundo que temos. Então, que essa aula explicativa do professor Noé, eu possa ter passado para vocês algo sobre o dia 5 de junho, considerado um dia temático de nós trabalharmos a importância de preservar o meio ambiente que nós vivemos. Tá bom? Então, até a próxima.